Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Voando com Baleias do Ar, toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. E aí pessoal, como que vocês estão nessa semana? Última semana de fevereiro, hein? Agora não tem mais desculpa, passou o carnaval, passou o fim de ano, né? Aliás, passou o fim de ano, passou o carnaval, agora o ano começou pra valer, hein? Agora não tem mais desculpa, não tem choro, não tem mais vela, vamos, que o ano está aí começando. Gente, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês um negócio que eu fiquei muito feliz de ganhar, que eu nunca tive na minha vida e minha digníssima conja me deu, e eu quero muito mostrar para vocês que são bonequinhos de Lego. Eu nunca tinha ganhado bonequinho de Lego desse, sabe? Eu já tinha tido aquele legão de montar, sabe, só com as pecinhas, porque eu ganhei quando eu era criança. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma caixotona do Lego que tinha uma tampa vermelha e era só as pecinhas. Era uma época que não tinha muito set de Lego, assim, tipo, não tinha muita coisa. Era mais as pecinhas coloridas para você montar e inventar o que você quisesse. E aí, toda vez que a gente vai no shopping, eu falo para ela, vamos passar na loja do Lego e tal. É só para passar vontade mesmo, porque eu nunca compro nada, porque é tudo muito caro. Tem uns sets, menina, lindíssimos, de Zelda. Eu não sei se vocês já viram. Eu vou colocar a imagem aqui para quem está assistindo em vídeo no YouTube e no Spotify. Gente, é maravilhoso. Os de Pokémon, eu fiquei meio assim. Eu acho que os que tem os iniciais de canto são mais bonito do que do Pikachu. Mas o de Zelda é muito lindo mesmo, mas tá mais de 2.000 conto, não tem como. Enfim, mas voltando, ela falou, vamos fazer bonequinho da gente, e eu fiz o meu, e eu fiquei parecendo, eu tô muito aficionado por The Boys agora, né, porque a gente terminou de assistir as temporadas, eu até tinha errado quando eu falei pra vocês qual que a gente tava assistindo, porque eu falei que a gente ia assistir a 5ª temporada, mas a 5ª temporada vai lançar ainda, então a gente tava terminando a 4ª. É isso, acho que é isso. E eu fui fazer um bonequinho e eu tava procurando um barbudo, só que só tinha barbudo branco. Eu fiquei muito parecido com o Bruto do The Boys. E aqui na minha mão é uma camerazinha fotográfica, que eu achei muito fofo. Então esse daqui sou eu. Aí essa daqui é a Mari, a bolsinha rosa, bem girly. E como era um set de 3, né, no pacote, a gente fez esse outro bichinho aqui, ó, que é tipo um, sei lá, um genérico, vou chamar ele de Juvenal. Esse aqui é o Juvenal, olha que bonitinho. Não, Juvenala, porque é menina. Enfim, ela pode ser o que ela quiser. E eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha tido esses bonequinhos do Lego, e aí a gente pegou lá e montou personalizado. Aliás, é uma experiência bem legal. Se tiver oportunidade, chance, vai lá e passa um bom tempo montando, que é um passatempo bem legal e bem diferente. Inclusive, tô morrendo de vontade de conhecer a loja da Lego em São Paulo, que fica em Moema ou Itaim Bibi, não lembro agora. Mas que é a maior loja de Lego da América Latina. Deve ser muito legal. Parece que tem umas coisas exclusivas lá, enfim. Mas, gente, tô aqui pra dizer pra vocês que eu não entendo o ser humano. Eu não entendo a gente, eu não entendo as pessoas, porque ao mesmo tempo que tem pessoas incríveis no mundo, a quantidade de filho da puta que tem por aí não tá escrito, né? A gente foi impactado muito recentemente pela notícia da doutora Tatiana Sampaio e da pesquisa dela, que está devolvendo os movimentos para pessoas que tinham perdido os movimentos ali por meio da molécula de poliaminina. E é uma coisa incrível, maravilhosa. É muito foda você ver uma pesquisadora brasileira jogando contra todas as chances e todo um sistema que não privilegia a pesquisa e a ciência, né, que a gente sabe como que é. Nas entrevistas que eu li dela e assisti, a gente viu que houve um período, né, dentro desse tempo de 25 anos, porque é esse o tempo de pesquisa dela, é esse o tempo que ela se dedica a esse assunto, em que houve um esvaziamento de recursos. Então ela teve que bancar a própria pesquisa para conseguir continuar e chegar onde chegou. E a gente viu a notícia dela, né? Ela deu várias entrevistas aí incríveis, a Diva estava no carnaval, o João Gomes super homenageou ela estava no Roda Viva essa semana também, enfim.
Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas incríveis fazendo coisas maravilhosas, como é o caso da doutora Tatiana, a gente tem, na mesma sociedade, um bando de filho da puta que não sabe pensar nos outros. E eu não tô nem falando aqui de político, porque se eu fosse falar de político, a coisa ia ser muito mais embaixo. Mas eu tô falando de dia a dia, gente. Como tem os pequenos filha da putinhas perto da gente, né? Gente que não tem senso de coletividade, não tem senso de empatia com os outros. Eu tô passando por várias situações e eu falei, caralho, se não fosse por essa pessoa que fodeu minha vida, tava tudo bem. Hoje vai ser um pouco de episódio de reclamação sobre as pessoas. Então você se segura na sua cadeira e vem comigo, pega a sua pipoca e vamos reclamar. Porque eu tava pensando aqui, bati o carro, como vocês sabem, né? Na verdade bateram em mim. Se não fosse pelo infeliz que estava descendo em altíssima velocidade, bateu em mim e não parou para ver o que tinha acontecido, eu poderia estar já com o meu carro consertado, ou eu poderia não ter nem batido. Se ele tivesse a velocidade adequada, eu poderia não ter batido. Mas ele estava com pressa, seja lá para quê. Tem uma parte de mim, aprendizado com meu pai e minha mãe, que sempre tenta pensar pelo lado, não, mas às vezes a pessoa tá com pressa porque ela tá com algum problema, ela vai levar alguém ao médico, ela teve alguma emergência e tal. Só que nesse momento que eu estou gravando agora, eu vou pegar essa versão e colocar no bolso e enterrar, porque eu não quero saber se a pessoa teve problema ou não. Não pode ser irresponsável quando ela está dirigindo, porque tem outras pessoas envolvidas. Poderia não ter sido eu dentro do carro, poderia ter sido uma outra pessoa andando, atravessando a faixa. Poderia ter sido muito pior, ela poderia ter fodido a vida de alguém de uma maneira muito pior do que aconteceu comigo, né? E aí eu tava pensando como falta consciência nas pessoas das coisas pequenas, médias, daquilo que tem impacto na vida do outro. Continuando essa história, nesse dia em questão, eu estava indo para o centro espírita, né? Independente de qual seja a sua fé, eu tenho me encontrado, de uma certa forma, no kardecismo. E eu estava indo para lá. E uma coisa interessante lá é que tem uma sala que antecede os tratamentos que você vai fazer e tal, os atendimentos. E nessa sala tem vários cartazes escrito: não use o celular e permaneça em silêncio, faça oração, faça uma leitura, que é justamente um ambiente para você começar a entrar no clima do tratamento, você ficar com você mesmo, você se internalizar, ficar ali com o pensamento mais calmo, o coração mais quietinho um pouco, e ir se acalmando para que você consiga realmente ficar bem, sabe? É isso no final do dia. E nesse dia em questão eu estava indo para o centro, não fui, voltei para casa, mas outras vezes que eu fui para o centro, na semana seguinte que eu fui, eu estava lá dentro, e as pessoas simplesmente não paravam de falar. Falavam o tempo todo, e mexia no celular, e atendia o celular, e falava alto, e aquilo foi me incomodando de um tanto, porque eu falei, porra, não é como se você não soubesse, não é como se você não fosse avisado. Tá sendo avisado o tempo todo. Tem cartaz o tempo todo, tem uma apresentação em PowerPoint que fica rolando na projeção, na parede, no telão, o tempo todo falando. O silêncio é uma prece. Permaneça em silêncio, faça suas orações, respeite. As pessoas que estão conduzindo ali os trabalhos também falam, olha, gente, esse é um ambiente de harmonia, então fiquem mais em silêncio, evitem conversas paralelas, não mexam no celular, é importante para todo mundo. Mesmo diante de todos esses avisos, as pessoas parece que não prestam atenção, optam por cagar. Ninguém liga. E aí eu fico entrando em vários lugares e falo, caralho, eu tô aqui quieto na minha, orando, fazendo a minha parte. Inclusive deixo o celular desligado a partir do momento que eu entro lá. Eu não tô falando de ser melhor ou pior do que ninguém, gente, mas eu tô falando que se é isso que deve ser feito ali, é isso que deve ser feito ali. É só uma questão de respeito, né? Eu não sou melhor por estar respeitando, por estar fazendo o básico. E eu penso, porra,
Eu tô fazendo a minha parte, os outros não estão fazendo a parte deles, e eu, na minha vida, tô tomando muito no meu cu. Isso não é muito justo, sabe? Mas isso é uma outra discussão, uma outra questão. Logo na sequência disso, eu penso, bom, vou fazer o meu e focar em mim sem ficar pensando nos outros. Mas que dá raiva dá. Uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre viver em sociedade e não pensar no outro é aqui em casa mesmo. Eu tô com um problema no meu banheiro que o apartamento de cima do meu tá vazando alguma coisa e não faz não faz pouco tempo que eu tô falando sobre esse assunto, falando com a síndica, dizendo, olha, tá vazando no meu teto, tá marcado no meu teto por causa de vazamento, tá caindo por alguma fresta e caindo aqui dentro do meu box, e aí agora começou a vazar num outro ponto, próximo da minha porta do banheiro, começou a vazar e a madeira da minha porta inchou. Falei 1, 2, 3, 4 vezes para a síndica falou que ia conversar com a vizinha de cima, disse que falou, até que chegou um ponto que eu falei, olha, e aí? Como que tá? Porque parece que ela não tá levando a sério o que tá acontecendo aqui embaixo. Parece que ela tá cagando pro que tá acontecendo aqui, porque ela não resolve. E hoje é terça-feira, o dia que eu tô gravando é terça-feira, dia 24. Hoje, e só hoje, veio o encanador que a vizinha contratou pra ver aqui em casa o que tava rolando. Abriu 2 buracos no meu teto. E constatou que a coisa precisa ser feita no apartamento dela. Mas sabe, não resolveu rápido. Não resolveu rápido, não pensou no outro, não pensou que estava atrapalhando o outro. O fato de eu estar incomodado, de me estar me atrapalhando, gente, tô meio trocado aqui. Estar me atrapalhando era nada para ela. E aí eu fico pensando, porra, o que adianta a gente ter empatia? O que adianta a gente ser boas pessoas, né? O que adianta a gente andar na linha? Às vezes você se questiona, porra, não adianta merda nenhuma, porque um monte de filho da puta faz um monte de coisa errada e parece que não tem qualquer tipo de punição. Parece que sai ileso, sabe? Mas na sequência eu penso, eu não tô fazendo isso pro outro, eu tô fazendo isso pra mim, porque é certo. E isso me acalma um pouco. Mas que dá raiva dá. Você já passou por isso? Por esses momentos que você sente um ódio por estar fazendo o certo e tudo tá dando errado pra você? Porque eu sinto e não é pouco, viu? Voltando a falar do meu carro, temos status. O seguro não me ajudou, mas o mecânico do seguro me ajudou. E agora tô tendo que esperar para as peças chegarem aí, fazer a manutenção e ver o que vai acontecer. É isso, gente. É um episódio mais de reclamar mesmo, questionar e colocar para fora um pouco desse sentimento de injustiça. Eu sei que é errado, eu sei que não é certo, eu sei que a gente muitas vezes se revolta, mas é humano, né? Eu já falei disso em outro episódio. É humano. O importante é não ficar com essa raiva e não deixar isso consumir a gente. Mas olha, tá difícil não sentir raiva das pessoas, tá difícil não querer me isolar na Itália, numa vilazinha no meio da Itália e mudar meu nome para Luigi e fazer pão, como eu já falei para vocês. Por fim, eu quero indicar uma coisa que não tem nada a ver com nada, mas eu queria muito indicar para vocês. Tem uma série no Apple TV chamada Calls. É uma série muito legal. Ela é totalmente diferente de qualquer coisa que você já tenha visto, tá? Por quê? Ela não é nova, ela é de 2021, eu acho. Acho que ela foi uma das primeiras séries que a Apple TV produziu. E ela basicamente não tem imagem. Ela é baseada em ligações, então calls. Né? Então a tela fica. Lembra aqueles planos de fundo do Windows Media Player? Que você dava play à música e ficava seguindo ali as ondas sonoras, você conseguia mudar? Então, ela segue essa mesma vibe. Então fica a tela, os nomes das pessoas que estão falando, as ondas sonoras e alguns efeitos conforme o diálogo vai avançando. É muito legal. Muito, muito legal. Eu assisti o primeiro episódio. Assisti ou ouvi? Assisti ou ouvi o primeiro episódio.
E é muito, muito legal. Eu tava doido pra ver essa série, pra conhecer há muito tempo, e agora eu tô conseguindo assistir. Mas é uma experiência muito diferente, porque ele vai criando um clima de tensão, porque você não tem imagem. Então você imagina só, com base no que você está escutando, quase como se fosse um podcast mesmo. Mas tem alguns efeitos ali que vão dando o clima e o tom da história. Então vale muito a pena vocês assistirem, acompanharem, enfim. Assistam, depois me contem se vocês gostaram. Chama Calls, tá no Apple TV, beleza? Gente, Voando com Baleias vai chegando ao fim. Espero que vocês fiquem bem, que não entrem, vocês não cruzem com filhos da puta no caminho de vocês. E se cruzarem, fiquem bravos, mas depois, deixa passar. Deixa passar, porque é só você que fica com dor de cabeça, né? Fazer o quê? É assim que funciona. Não se esqueçam então, a gente tem um encontro marcado toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify, ao meio-dia no YouTube, redes sociais, Voando com Baleias no Instagram, TikTok, YouTube em formato Shorts também. Se cuidem e a gente se vê na semana que vem no próximo episódio. Um abraço para vocês, valeu, falou e até lá. Tchau, tchau.